Olá, você que nos assiste em mais um episódio do Gente que Faz. Como eu disse, 2025 veio cheio de novidades e esse é um episódio onde você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho que é desenvolvido aqui na CDL. Primeiro, agradecer a sua audiência, falar, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, coloca aí se inscrever, porque toda semana tem episódio novo no ar. E também agradecer a audiência em todas as outras plataformas, que agora a gente também chegando no Spotify. Então você vai escutar a nossa voz e, claro, conhecer o melhor dos serviços que a CDL presta, não só para os associados, mas também para toda a comunidade. Aqui no Gente que Faz, a gente descobre histórias inspiradoras e também como a CDL tem ajudado o comércio e o varejo aqui do Distrito Federal a se desenvolver. E hoje, para mudar até um pouco os ares, eu trouxe duas pessoas que vão falar não só desses serviços que a gente está falando e discutindo aqui, mas também um pouco da história deles dentro da CDL e no desenvolvimento. Primeiro, vou começar com ele, Luiz Fernando Limonge, que é superintendente aqui da CDL. Luiz, seja muito bem-vindo, ou como todos conhecem, o Limonge. Ninguém sabe nem quem é Luiz, né? Eu cheguei aqui a primeira vez, falei Luiz, as pessoas ficaram, quem é Luiz? Quem é Luiz? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Najara. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Já vou dizer, já é boa noite, porque estamos às 20 horas ao vivo. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. É que a gente não saiu daqui de dentro, você não está sabendo mais nem que horas que é, né? Pois é. E outra, esse podcast pode ser escutado a qualquer momento. É isso. Vamos lá. Qual foi a sua pergunta? Não, eu só te dei boas-vindas, falei desse trabalho que você vem desenvolvendo e falei para você ser muito bem-vindo aqui nesse lugar que você conhece muito bem, só que é a primeira vez que você está sendo entrevistado. Pois é, então vamos lá, nessa tarde, dia e noite. Muito obrigada, Luiz. E estamos aqui também com ela, Ana Cristina Teixeira Barbosa, que é gerente de negócio e que vai contar um pouquinho pra gente de tudo que a CDL oferece para os associados e também para a comunidade. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente, enquanto gerente, falar em negócio, falar dos produtos da CDL, né? Falar um pouquinho do que a gente faz, o nosso dia a dia. Então, é um prazer estar aqui compartilhando, né, as ideias e muitas vezes a gente abrir um canal de sugestões também, tanto para a população, né, para o consumidor, para o nosso cliente, que é o nosso associado. Enfim, muito obrigada. Olha, você já deixou uma dica. Então, você de casa que tem alguma dúvida, quer colocar alguma sugestão, já pode deixar nos comentários aqui do YouTube ou da plataforma que você está nos assistindo ou nos ouvindo, que será um prazer poder responder e atender toda a comunidade. Luiz, eu vou começar com você. Você que já conhece um pouco aqui do dia a dia do podcast, tem sido algo que tem crescido, as pessoas têm aceitado muito bem, conhecido um pouco a história, mas hoje a gente vai falar um pouco mais na prática desse trabalho que a CDL faz e de todos os benefícios, não só de se tornar associado, como estar engajado neste grande network que acontece aqui todos os dias. Então, eu queria que você falasse, como superintendente, quais são as perspectivas da CDL para esse ano de 2025, com tudo que vocês já fazem de maravilhoso. É uma pergunta muito boa, né? E, assim, é muito ampla, porque, assim, muitos dos trabalhos que a gente vem realizando é para poder alcançar os nossos associados, né? O início da gestão anterior, com o presidente Wagner, que pôde trazer esse podcast, né? Então, abriu aí, ampliou muito os nossos meios de comunicação e como que a gente chega para os nossos associados, né? Então, esse foi um pontapé muito bom para a gente poder ampliar. E a gente está aqui justamente para divulgar, para oferecer e para mostrar a importância que o nosso trabalho tem na sociedade, tem no público lojista, no varejista, no pequeno empresário e em todos os nossos parceiros, que também acabam agregando aquilo que a gente tem de valor para mostrar para a sociedade, né? Então, isso é uma coisa legal e o podcast abriu esse canal, né? Tem muitas pessoas, né, Luiz, e aí, aproveitando a sua fala, que abriu um novo canal de comunicação, isso é legal. A CDL se importar em se comunicar com todos os públicos para que o que vem sendo feito aqui seja mais conhecido e mais divulgado, porque é um trabalho de muitos anos e que vocês estão cada vez mais consolidados, né? Sim, sim. E você perguntou a respeito das perspectivas, né? Então, para 2025,
né? A gente está aí com novos produtos, né? Com novas formas de alcançar o consumidor, que também é um público, que também é um reflexo, né? De todo o nosso trabalho, e que a Ana vai falar um pouquinho mais sobre esses produtos, sobre como a gente chegar no consumidor, sobre como a gente chegar no nosso associado. Então, as perspectivas são de crescer e conseguir alcançar cada vez mais o nosso público, né, que está nos assistindo agora, e chegar com cada vez mais novidade para poder dar segurança ao crédito e evitar cada vez mais fraudes que estão crescendo cada vez mais no mercado. Luiz, já aproveito para te parabenizar, né? A gente que está aqui no dia a dia, Sim. conhece o seu trabalho e você tem realmente arregaçado as mangas, colocado a mão na massa para, de uma forma, fazer essa gestão com toda a diretoria e presidência e também as gerências, para que seja um trabalho fluido, mas que principalmente dê resultado para os associados e que eles consigam sentir essa segurança. Então, parabéns aqui publicamente pelo trabalho que você está desenvolvendo e por buscar essa inovação. Eu acho que é uma palavra que Sim. a gente resume um pouco o que vocês têm feito aqui na CDL com uma grande equipe, então parabéns. E você falou de equipe, né? Uma coisa que eu acabei não falando, mas sem a equipe a gente não consegue. Então a gente está com uma equipe muito boa, uma equipe maravilhosa que tem arregaçado os braços e as mangas junto comigo para a gente chegar no resultado que a gente está chegando. E tem sido lindo. E Ana, a gente estava fazendo uma prévia aqui de tudo que a CDL oferece de serviços. E a gente poderia passar aqui 8, 10 podcasts falando sobre tudo isso. Então, eu já convido quem está de casa para conhecer um pouco mais a fundo, mas hoje a gente vai dar um panorama geral e focar em alguns serviços que talvez a comunidade e os associados ainda não tenham tanto conhecimento. Então, vamos começar. Aqui na CDL, o que vocês oferecem primeiro para os associados? Então, quando a gente fala de CDL, né, e aí a gente tem as CDLs espalhadas no Brasil inteiro, então somos quase 2.000 CDLs, né? E atrás de uma CDL você tem, não atrás, né, necessariamente, mas você tem aí o banco de dados do SPC Brasil, que é o Birô de Crédito conhecido, só que quando a gente fala da entidade, né, a gente traz produtos direcionados para esses associados, não só olhando o crédito, tá, mas também oportunizando para a comunidade, tá, consulta do próprio CPF, o score, né, qual é o comportamento de pagamento desse consumidor, como é que as empresas estão enxergando, né, esse novo crédito, né? Hoje a gente tem um cenário muito inovador que é a pessoa que tem restrição, ela consegue crédito? Sim, consegue. Então, nós temos hoje ferramentas que você consegue ter um panorama, você consegue ter, na verdade, um histórico de pagamento, de comportamento dessas pessoas. E o que a gente precisa é fomentar o comércio, trazer essas pessoas, né, para uma realidade diferente e educação financeira, né? Então, esse é o papel da CDL. O nosso principal produto está ligado necessariamente à consulta de crédito e recuperação. Então, quando a gente fala, né, de inúmeros produtos que nós temos, e eu posso com muita alegria, muita satisfação de falar de um produto que nós estamos inovando no mercado, que se chama CDL Acordo Rápido, que é uma plataforma que ela prevê uma régua de cobrança desde a negociação prévia, passando ainda por uma negativação e finalizando com protesto de título, né? Então, é nesse momento em que a gente consegue trazer novo crédito aquelas dívidas que são praticamente irrecuperáveis para ser colocada dentro da plataforma, uma plataforma automatizada e que a gente também oportuniza ao devedor fazer a melhor forma de pagamento. Então, lá dentro da plataforma, ele faz escolhas, tá? Como é que ele gostaria de pagar essa dívida, tá? Ele consegue ter uma interação com a CDL credor, então é um tripé aí que a gente oportuniza o credor e o devedor, melhorando, né? E a CDL, essa comunicação, exatamente. Né, entre eles. E isso é o grande gargalo do mercado. Então, nós temos produto de higienização de dados, né? Hoje a gente sabe que dados é um petróleo, né? Então, isso é muito importante para a empresa. Como eu consigo localizar as pessoas? Qual é a ação que eu preciso fazer para vender mais? E a CDL, na verdade, a gente trabalha em prol desse mercado, desse lojista, desse associado. E que muitas vezes precisa dessa assessoria. Eu sempre digo que o nosso papel não é
só simplesmente institucional, né? Ok que o institucional é importante, mas a gente tem um papel muito importante que é na educação financeira e como preparar esse mercado varejista, né? Esse lojista para vender melhor. Né? Isso é muito legal, Cris. E você citou 3 pontos e a gente vai... vamos quebrar ele em etapas, porque eu acho que o acordo rápido é algo que eu ainda quero falar bastante, porque é algo muito novo, que as pessoas ainda não têm conhecimento, mas que é uma ferramenta poderosa Sim. que veio para, como eu disse, inovar e facilitar a gestão dessa dívida e que para ambos os lados o resultado vai ser positivo, então a gente vai falar. Mas vamos voltar um passo, porque você falou sobre o SPC, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? E você falou de uma característica que é uma característica do mercado. Muitas vezes, não saber como se posicionar financeiramente, né, com essa educação financeira, para ter um bom score, para conseguir linhas de crédito. E muitas vezes isso é por desconhecimento. Exatamente. Não é nem porque a pessoa fez alguma coisa errada, né? Sim. Então, como que isso pode ser feito? Na prática mesmo. Uma pessoa entrou lá, não conseguiu um crédito e não sabe nem o porquê e nem como melhorar. Como que a CDL, através dessas ferramentas, auxilia não só o cidadão, mas também, muitas vezes, as empresas que querem buscar essas linhas de crédito e, por alguma forma, não tem? Não, excelente, né? A sua pergunta e até para dar uma publicidade maior do nosso trabalho. Uma coisa simples que as pessoas muitas vezes têm desconhecimento é a atualização do cadastro de endereço. Ai, meu Deus, eu não tenho. Eu vou cadastrar meu endereço já. Nem sabia que tinha que atualizar o endereço. Exatamente, porque a gente consegue, né, ter uma visibilidade de comportamento, né, aonde essa pessoa está localizada, né, como é que é o comportamento de compra dele. Então, é uma ação simples que tem interferência no score de crédito. Então, em determinadas regiões, né, a gente consegue pontuar exatamente pela região que ela mora, né, qual é o comportamento de compra com ação simples que é atualizar o endereço. Né? E isso serve de base para o próprio lojista na hora da concessão de crédito. Te dá uma segurança de onde aquela pessoa vive, onde ela consome, onde ela gasta dinheiro, qual é mais ou menos o custo de vida naquela região. Isso é muito interessante. É muito. E é algo que é simples. Eu mesmo não sabia. Você atualizou seu endereço, Luiz? O seu está atualizadíssimo. Mas assim, até pegando o gancho do que a Ana falou, ainda hoje a gente recebe muitas ligações de consumidores, né? A gente tem uma área de atendimento aqui e a gente recebe muitas ligações dos consumidores querendo saber um pouco mais como atualizar a parte de score de crédito, como é que realiza a consulta. Mas falando especificamente do score de crédito, que é uma coisa importante, ainda hoje eu recebi uma ligação, puxei lá e falei, poxa, mas eu queria atualizar o meu score de crédito aí com vocês. Né? Então, às vezes, a falta de informação, né, ligando aqui na CDL, que é representante do SPC, como se nós pudéssemos ou tivéssemos o poder de atualizar o crédito daquela pessoa, o score de crédito. E, na verdade, né, a Ana tem mais de 20 anos de CDL, ninguém melhor que ela para falar como fazer isso, né? Então, a Ana pode até falar um pouquinho pra gente como é que a pessoa atualiza o score de crédito dela, né? Porque, na verdade, são os dados da pessoa que vocês unem para que forme, mas não tem como vocês mudarem aquilo, porque aquilo são informações da própria pessoa, seja o consumo, seja a renda, seja se pagou em dia. Então, eu já aprendi endereço. Número 1, você tá anotando? Pega um caderninho e vai anotando, porque é uma aula de como fazer de forma simples, né? Eu já tô gostando, já vai fazer diferença na vida de alguém. Número 1, e isso endereço. É importante, né, Jara? Porque você tem o próprio associado, a própria empresa muitas vezes não tem essa percepção. Então, na hora de conceder o crédito, muitas vezes ela não fala qual que é o seu endereço. Né? Deixa eu atualizar, porque isso pode ser feito dentro da nossa plataforma. Hoje, o nosso associado, ele tem um campo lá que ele faz a atualização desse endereço. Então, o próprio associado está com o cliente na frente dele, já pode fazer a atualização do endereço, que vai facilitar para que aquele cliente compre. Porque o endereço, ele é só um indicador para compor o score de crédito. E eu quero aumentar meu score. Vou usar a fala do Luiz. E aí? Atualizei meu endereço. É um dos pontos. A partir daí, qualquer movimentação desse CPF, né, compra ou tentativa de compra, isso vai gerando, na verdade, dados.
né? Então, nesses dados que são compostos é que a gente chega numa pontuação de score de crédito. Então, e tem alguma coisa? Aí eu vou te perguntando sim. assim, porque eu peguei mais ou menos as perguntas mais comuns e estou te fazendo para que a gente consiga ter esse bate-papo. Tem o básico, que você falou da atualização de interesse, mas tem comportamentos que ajudam a subir isso. Então, por exemplo, você falou de tentativas de compra. Tentativas de compra que são negadas por falta de crédito é ruim. Mas como que funciona isso? Eu sou uma pessoa que estou lá tranquila, mas não tenho me posicionado muito bem para ter um bom score, mas eu quero atingir um score. O que eu posso fazer no meu dia a dia ali de consumo? Então, quando você vai fazer uma compra, por exemplo, todos esses dados, eles são capturados e armazenados no banco de dados. Então, você gera exatamente o consumo, né? Então, eu tenho aí as empresas que consultaram o seu CPF, que deram positivo, porque, teoricamente, você não tem uma restrição. E se tem uma restrição, ela vai pontuar com o score de crédito. Então, não é que você vai negar esse crédito, mas vamos avaliar qual é o comportamento. Uhum. Mas o que gera, na verdade, essa oscilação, muitas vezes, e o score de crédito é quando você vai para o mercado e você faz compras no crédito. Normalmente, quem faz uma compra, por exemplo, no cartão de crédito, você não tem como você rastrear esse comportamento de compra. Mas quando o mercado, o consumidor, começa a solicitar crédito, seja num banco, seja numa financeira, numa fintech ou mesmo num pequeno negócio, isso gera, na verdade, dados de armazenamento. Ou seja, a gente consegue saber se você está comprando à vista naquele momento ou compras parceladas, né? Como o SCR, né, Banco Central, enfim, que consegue armazenar o seu comportamento de compra. A partir daí, qual prazos de pagamento, se você consegue honrar pagamentos dentro dos prazos estabelecidos. Isso tudo, na verdade, se torna, você imagina, um gigante banco de dados, né? E começa a ferramenta junta essas informações para dar uma pontuação. E mais impressionante, que eu acho muito bacana, que é quem é a Najara, né? Qual é o comportamento, do que ela gosta, o que eu posso oferecer, né, do meu negócio para esse perfil de consumidor, para ir até a minha loja comprar. E aí a gente começa... Esse é o grande diferencial. Onde está meu público, né? Para quem eu vendo. Quando você conhece o comportamento, você consegue oferecer experiências. É diferente de só um produto ou só um serviço. Exatamente. Então, se você sabe, hoje quando a gente fala até de marketing digital, quando você conhece o comportamento do seu público-alvo, você consegue ter uma taxa de assertividade muito maior. Isso. Então, esse é um serviço que eu acho que é quase que essencial para as empresas, mas até para o próprio consumidor entender como ele quer que o comportamento dele seja visto no mercado. Uma pessoa que visa buscar créditos altos, seja para investir no negócio ou numa casa, ou até mesmo para fazer um capital, porque tem gente que busca sempre boas taxas de juros para poder formar o seu capital, investir em imóvel. Então, isso é muito legal, porque a gente não pensa só, como você falou, não é só no resultado do serviço. A gente está pensando numa educação financeira, que isso pode mudar a economia daquela família, de toda uma região, né? Sim. E aí, Luiz, quando a gente joga pro que você desenvolve aqui dentro, você percebe isso no dia a dia, né? Você consegue ali com os associados, você tem um contato muito direto com eles, que esses serviços, por mais que pareçam muito mecânicos, têm feito muita diferença no resultado dessas grandes empresas, né? Com esses empreendedores. Não só no resultado, como na segurança. Porque isso também traz uma segurança para o consumidor, que ele está vendo como o crédito dele ali está sendo administrado. Porque quando ele vai para um banco de dados, né, a gente fala aí de inteligência de negócio, inteligência naquele banco de dados, está movimentando e assegurando o crédito daquele consumidor. E, ao mesmo tempo, ele dá a segurança para quem está vendendo. Porque vai entender a pontualidade daquele perfil de consumidor, né? Então, ele dá a segurança para ambos os lados. Isso reflete no dia a dia, até com elogios. A Ana, que está mais na frente do comercial, que está ali, né, embora eu tenha contato com os associados, quem está ali ofertando serviço e vendo se o serviço realmente está atingindo o resultado para aquela empresa, é a Ana. Quando ela recebe um elogio de um associado, né, que a gente não está aqui só para falar coisas ruins, muito pelo contrário, são coisas boas.
né? É isso mesmo. E esse apontamento, né, da gente, de fato, eu sempre falo que o nosso trabalho é de consultoria. Né? Então, assim, não dá para hoje entrar numa empresa sem olhar o negócio dela. Né? Então, a gente passa desde a da parte financeira, como é que ele faz uma análise de crédito, passando pela recuperação e como é que esse funcionário está na ponta enxergando o crédito. Né? A gente precisa que ele venda, mas ele venda com segurança e qualidade. Isso vai dar um belo corte. A gente precisa que ele venda, mas que venda com segurança e qualidade. Eu gostei dessa frase. Exatamente, para que ele chegue com resultado ali financeiro, né, que é a rentabilidade, é o faturamento da empresa, e por outro lado, no final do mês, ele quase que zere a inadimplência, né? E principalmente conhecendo para quem ele vende. Então, eu posso oportunizar vários produtos a partir daí, quando a gente conhece o perfil do cliente. E você falou de inadimplência, Ana, e hoje, né, principalmente pós a pandemia e tudo que a gente viu, as empresas, a grande maioria fecha por inadimplência, né? Por não conseguir ter uma saúde financeira boa. Então, isso dá, como você falou, segurança para aquela empresa, para que ela consiga prospectar e ter uma visualização de um futuro, porque sabe que aquele consumidor é um consumidor adimplente, que paga certo, que consegue honrar com aqueles compromissos. Então, você consegue ter um planejamento financeiro até de longo prazo. E foi o que eu falei, a gente poderia passar horas falando disso. Eu queria só fazer esse panorama geral, tirando essas dúvidas básicas mesmo, principalmente da população, que muitas vezes, quando vê o nome SPC, chega assusta. Parece um bicho de 7 cabeças. E não, é uma ferramenta que auxilia ambos os lados, tanto o consumidor como o lojista, né, o empresário, para que ambas as partes saiam ganhando nesse consumo. Ninguém quer, numa relação, sair perdendo, né? Então, não fiquem com medo do SPC, ele não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão. Né? É aqui para ajudar, né? Para dar a segurança que o consumidor e que nosso associado está aí, né? A sociedade está aí para a gente dar essa segurança para eles. E um comércio seguro, um comércio onde existe realmente uma economia segura, isso contribui para todo o desenvolvimento do Estado. Então, a gente está vendo um Distrito Federal muito pujante, que cresce cada dia, empresas que vêm de fora investir aqui, principalmente, e aí eu vou dizer que é a minha visão, né, bem superficial, é pela forma de consumo. A gente tem aqui grandes empresários, famílias bem estruturadas, tem aí muitos servidores públicos que têm essa segurança do pagamento, né? Então, muitas empresas têm vindo para cá porque o consumidor aqui do Distrito Federal, e com todo esse auxílio que a CDL presta para os seus associados, consegue ter um comércio um pouco mais seguro, né? E a gente, como associação, né? Então, é onde os nossos associados, sejam lojistas, varejistas, pequenos empresários, na maioria, eles se associam para ter esse benefício, para ter essa segurança. E, por outro lado, a mesma segurança que a gente passa na hora da venda, a gente também tem a segurança na hora da cobrança. Então, não só isso, né? Então, a gente tem mais um benefício para o associado, que é a cobrança segura, com os produtos que a gente tem. Porque, assim, todo mundo, né? Eu, você, a Ana, ou quem está nos assistindo, está sujeito a N fatores no mercado. Algum momento não conseguir cumprir com aquelas obrigações. Digo, né, que assim, você ficar inadimplente é uma situação que ninguém quer. Não é desejo, você não fica, né? Foi por uma situação ali sazonal que aconteceu, pontual, e que isso não pode virar um estigma carregando você para que você não tenha crédito no mercado. Então, quando a gente fala muito do score positivo, né, é esse olhar que a gente precisa que o empresário tenha e o nosso associado entenda que nós temos produtos para oferecer, para que ele entenda como ele vai poder, mesmo uma pessoa com restrição, ele pode conceder crédito. E parece estranho, né? Porque a gente viu isso lá atrás, a gente falava assim, SPC, nome sujo, né? Isso foi falado muitos anos atrás, né? E hoje isso caiu por terra, porque hoje a gente tem clientes ou consumidor que tem restrição, mas consegue um crédito. Ainda que é um crédito monitorado, sim. Né? Mas por uma razão ele ficou inadimplente, mas também que ele tenha boa vontade de ir lá e fazer um acerto. É um voto de confiança, tipo, tô te observando. Sensibilidade, exatamente, até porque a gente precisa desse público, porque é ele que gera, né, recurso e o dinheiro
gira no mercado em função disso. Agora, uma empresa hoje que fala, simplesmente fazer uma consulta que tem uma restrição, não, eu vou te negar o crédito, você não compra na minha loja, é muito ruim. Então, esse cuidado a gente tem. Né? Então, esse respeito com o cliente inadimplente a gente tem e a gente quer levar sempre isso para o nosso empresário. Isso é muito né? legal, Para ele Ana. ter essa sensibilidade, falar, a gente quer que ele compre. Só que uma vez quando você ouve, dá oportunidade para esse devedor inadimplente pagar, ele nunca mais sai da sua loja. Ele vai continuar comprando com você. E é um cliente muito fiel que você dá esse voto de confiança, sim, ele volta com a sua credibilidade, e aí a gente não está falando aqui, né, só de dinheiro, porque essa brincadeira do nome sujo, e eu aprendi aqui o porquê que era nome sujo, de antigamente, de pegá-los, né? Eu descobri aqui essa curiosidade, mas que isso mexe com o emocional da pessoa. Não, eu não posso nada porque meu nome tá sujo, ou coisas parecidas. Isso. Então, a gente tá falando de algo muito maior. E aí, a gente chega no gancho de, ok, estou inadimplente, quero fazer esse acordo rápido. Conta para mim como que funciona. E aí, é uma plataforma, o associado, ele adere a esse novo serviço, como é feito esse cadastro, como é feita a negociação, eu quero saber tudo. Passo 1, associado chegou aqui e falou, estou com esse problema, essa situação, como vamos resolver através desse serviço que ainda é tão pouco divulgado, mas que pode solucionar e trazer novamente uma segurança financeira para as empresas e também para os devedores. Ai, que bacana. Eu fico muito feliz de poder apresentar esse projeto, né? Foi um projeto que nasceu desde o ano passado. Tínhamos uma plataforma de cobrança, né, separada hoje de uma questão mais da negativação ou do protesto de títulos. E aí nós pensamos numa plataforma única que pudesse agregar toda a régua de cobrança, desde a negociação prévia. E eu gosto muito da negociação prévia, porque é quando a plataforma ela oportuniza a empresa subir a base inadimplente dentro da plataforma. Isso está na internet, ele consegue acessar pelo celular. Então, é uma plataforma interativa, ele faz basicamente tudo sozinho. Quando ele sobe essa inadimplência para lá, eu sempre digo que é quando o show começa. Por quê? Porque a gente entra junto com a empresa numa negociação prévia. Então, a gente oportuniza a área do devedor ir lá e fazer uma negociação. Tá? Antes mesmo que a gente passe o passo seguinte, que é uma negativação, que aí vai para uma negativação, ou seja, um registro negativo, quando de fato a gente não conseguiu o resultado. Né, nessa negociação prévia. E nessa negociação prévia, a taxa de êxito deve ser muito grande, porque como você falou, né, a maioria das pessoas que não cumpriu com aquela obrigação, muitas vezes não é porque quis, é por alguma situação pontual ali, sazonal, como o Luiz mesmo falou, Isso. E a pessoa quer sanar aquilo. Então, Exatamente. dentro dessa plataforma, o empresário associado cadastrou aquela inadimplência, eu, devedora, descobri que estou devendo 10 mil, vamos negociar. É isso que acontece. É isso. E lá, nesse ambiente do devedor, ele consegue ver todas as ofertas, né, desse valor que ele precisa negociar. E muitas vezes você tem campanhas de desconto, né, você tem campanhas de parcelamento dessa dívida. Ele tem como fazer uma interação, falar, olha, eu não tenho esse valor, mas eu tenho um X, dá para a gente fazer? E isso a gente traz para o lojista, né? Porque talvez ele fala, não, eu tenho uma dívida que eu poderia ter recuperado e não recuperei. Então, vamos dizer, se eu receber 50% ou 30% dessa dívida, ainda vai ser bacana. Isso é bem vista pelo devedor, porque ele diz, nossa, a empresa teve a sensibilidade de estar querendo negociar. Né? Ela está deixando que eu oportunize ele efetuar o pagamento. E isso tem reflexo exatamente no score de crédito, né? No comportamento aí dos próximos créditos. E a plataforma faz exatamente isso. Então, a gente tem 2 ambientes. O ambiente da empresa, que está cadastrando essa inadimplência lá, e tem o ambiente do devedor, que lá ele faz o parcelamento, né, até 12 vezes dessa dívida. Depois de negociar, então vamos supor, eu estava devendo 10, a empresa falou, me paga 8, eu aceitei, e aí a forma de pagamento, tudo é negociado dentro da plataforma. Exatamente. Pelo cartão de crédito, então hoje a gente consegue mandar mais de um link do cartão de crédito, por exemplo, que às vezes é uma dívida que interessa ali a família. Né? Então, a gente consegue mandar links, 5 links, por exemplo. Tá, para cada um ter ali o comprometimento no cartão de crédito, mas que a dívida seja sanada. Então, é uma plataforma inovadora.
Isso muito nos honra, porque no mercado não existe a plataforma como a gente desenhou, né? Em todas as apresentações, eu tenho adesão de todas as empresas que a gente hoje apresenta. Então, a gente tem um time muito preparado, solução, né? muito, né? Então, assim, a gente tem grandes players já dentro da plataforma. A gente poderia estar falando aqui, ou mesmo no próximo podcast, pedir, inclusive, para a empresa. Os né? associados que já estão Sim. usando o serviço, mostrar como... E aí você falou um ponto que eu acho que quando a gente fala, né, de empresas e de soluções para os negócios, a gente também fala de pessoas. E a partir do momento que você tem uma plataforma, você consegue colocar o seu time focado em outras coisas e não um departamento que fique cobrando e negociando, porque a gente sabe que tem grandes empresas que Sim. têm isso. Então, você tira aquela pessoa para que ela produza de uma outra forma e aí é aquilo, né? Quem faz esse tipo de serviço também, muitas vezes, não quer ficar naquele impasse de Sim. negociar. Então, quando ambas as partes se conectam numa plataforma, que o intuito é solucionar problemas, Isso. todo mundo vai sair ganhando. E isso é muito legal, né? E aí, Luiz, a gente antes aqui estava falando um pouco dos serviços, e o seu papel, ele é bem amplo, né? Você tem uma visualização do funcionamento da CDL como um todo. Com a chegada desse novo produto, como você acha que o comportamento até dos associados e como isso vai mudar a segurança dessas empresas e até mesmo melhorar a saúde financeira? Porque, quem sabe, esses créditos voltam e, pelo que a gente está vendo, está acontecendo essa quitação de dívidas para que a empresa esteja ainda mais saudável economicamente e o melhor, cresça. E cresça com a gente, né? E cresça aqui consumindo os nossos serviços, porque que nem você falou, né? Isso acaba trazendo uma segurança maior. Então, a gente está falando aqui em segurança, em evitar fraude, em manter, do começo da nossa conversa, em manter o score atualizado, porque dentro dessa plataforma você atualiza o cadastro do consumidor, atualiza o cadastro da empresa. Então, você mantém todo o fluxo do consumidor, né, vamos falar aí, já que a gente está falando de dívida, né, do devedor ao credor, de forma sustentável, em que ele consiga se manter no mercado. Então, o consumidor, ele vai se manter no mercado com um bom score, porque todas as negociações que ele faz, que nem a gente falou lá no começo, elas impactam no score. E essas negociações, elas vão estar lá. O reflexo delas está lá. A pessoa vai conseguir ver que aquele consumidor, apesar de ter tido uma dívida, quitou ela da melhor forma. Ela teve realmente essa iniciativa de ir lá e de sanar aquele impedimento naquele prazo. Isso é interessante que você falou desse fluxo. A pessoa consegue até ver, né? Quanto tempo, porque às vezes quando você só tem um número, você fala, a pessoa está negativada, né? Está ali com aquele crédito nessa situação e não consegue. Mas aí você olha, não, mas tem 4 meses, 5 meses, e a pessoa já está negociando e já está pagando. Exatamente. Então, você consegue visualizar dentro desse fluxo uma boa vontade Sim, do devedor. sim. Então, por que não, né? Por que Talvez, não? principalmente, foi o que eu falei, principalmente depois da pandemia. Muita gente teve a sua vida financeira um pouco balançada Sim. por conta das inseguranças que tivemos. Então, por que não ter esse olhar desse fluxo como um todo, pensando nesse credor, nesse devedor, como realmente uma pessoa que está resolvendo a sua vida depois de uma fase. Então, isso é muito legal, Luiz, que você falou do fluxo, do associado conseguir ver esse fluxo, porque aí, de novo, a gente volta, ele consegue ver o comportamento. Se aquela pessoa agiu de boa vontade, né? Ou tem gente que tem algumas características que a gente não precisa pontuar aqui, que acabam deixando porque quer negociar depois, Sim, Mas vamos falar das pessoas que ficaram devendo porque não queriam dever mesmo e querem resolver. Exatamente. Passado isso, vamos supor que não teve nenhum acordo. A pessoa não conseguiu chegar no que ela tinha, às vezes não é nem má vontade do associado, Sim. é porque financeiramente não valeria a pena. Passou o segundo passo. O que acontece dentro da plataforma? Então, aí ela vai ser encaminhada para um registro negativo, né? Que aí passa a constar esse registro negativo no SPC e automaticamente isso é visualizado em outros birôs de crédito. E como eu sempre digo, que vamos dizer, é um Tilenol, né? A gente começa ali, né, com a negociação e muito amigável, né? Porque a gente está exatamente no meio dessa negociação, então a gente também preserva um pouco o credor, né, e o devedor, porque na fala eu me lembrei muito que a nossa experiência diz o seguinte: muitas vezes o devedor tem hoje vergonha até de falar da dívida, falar da negociação, ele tenta esconder, né?
E aí, hoje, dentro da plataforma, e o que a experiência nos diz, quando você coloca isso dentro da plataforma, é você e a plataforma fazendo. Então, quando você escreve lá, olha, hoje eu tenho R$ 900 para pagar, minha dívida é 1.500, hoje eu tenho 900, você escreve. E aí você fala dentro da plataforma. Então, isso também preserva você, né? É uma intimidade sua ali. E a plataforma hoje está pronta para isso. E hoje, quanto a empresa hoje economiza com a plataforma, né? Se ela tivesse hoje que ter um call center para cobrança. E muitas vezes você está lidando ali com um atendimento ali de pessoas que você depende daquele funcionário ligar, uma interação, a experiência nos diz também que as pessoas cada vez querem falar menos com pessoa ali para cobrar, eles querem ter uma plataforma para ter uma interação até porque mais hoje automatizada. No telefone, né, ele toca toda hora para tudo. Você não sabe. Ninguém sabe mais que não. E fica, você citou esse ponto realmente da intimidade da pessoa. Às vezes a pessoa até quer negociar, mas aí uma pessoa liga, ela não pode falar no momento, vou falar que só tem 900, fala baixinho. Então, dentro da plataforma, ela acaba que não tem esse relacionamento pessoal. Isso. Ela está só solucionando um problema. E isso realmente, como o próprio nome diz, é uma solução. Sim. Porque a gente otimiza o tempo da pessoa, não expõe nenhum dos lados e consegue resolver aquela situação. Diminui a operação da empresa, né? Porque ela tem se ela tiver que fazer uma plataforma, imagina, é um custo alto, você ter, inclusive, contratação de pessoas, e a plataforma hoje está pronta para fazer, né, de uma forma amigável. E como você falou, dando continuidade, após a negociação prévia, né, infelizmente, isso de fato, precisa ser apontado no cadastro negativo, né? E ainda assim, no cadastro negativo, a gente oportuniza ele durante 15 dias para fazer a negociação, da mesma forma. Então, agora a gente já muda o tom das comunicações. Olha, seu nome agora já consta como restritivo, né, no banco de dados do SPC. Vamos negociar aqui, né, porque quando paga, ainda que seja uma dívida parcelada, quando ele tem o pagamento da primeira parcela, o nome dele já... dia seguinte já sai dessa informação restritiva nos birôs de crédito. Então, por né? isso que é importante negociar e Sempre. aí dizer realmente a forma que fica bom para você quitar aquela dívida, mesmo que seja de forma parcelada, porque você evita aí o comprometimento futuro de linhas de crédito, independente para qual situação, a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã. Exatamente. Às vezes você pode precisar emergencial e aí... como que você vai conseguir? E aí eu tenho uma pergunta e é curiosidade mesmo também, lendo um pouco sobre a dúvida das pessoas. A partir do momento que você tem aquele nome restrito, nessa plataforma você está nessa fase de negociação, mas a pessoa perde quais benefícios? O que fica mais difícil quando ela está com esse cadastro negativado? Então, aconteceu um problema pessoal, precisa de dinheiro, e aí? O que torna isso difícil para que as pessoas entendam, né? Quais são as consequências daquilo. Sim. E agora entendendo que você pode negociar de uma forma amigável. Isso. A principal consequência é exatamente a concessão de crédito. Até por falta de conhecimento do próprio empresário, que essa sensibilidade de dizer, ele tem uma restrição, mas eu vou vender ou não. Né? Então, é uma educação, né, do próprio empresário para entender assim, qual é o tipo da dívida. Né? É com a Telecom? Qual é o valor dessa dívida? Em qual momento eu, de fato, não consegui avaliar para conceder esse crédito? E aí, até o consumidor, quando ele vai atrás, né, muitas vezes, quando você olha o histórico desse consumidor, ele não tem só um restritivo, ele tem vários. E aí, uma coisa é avaliar o crédito quando a pessoa tem uma restrição ou duas restrições, o valor que está, o tempo da dívida. Uma coisa é quando você tem um histórico muito maior de inadimplência. E aí, o que você falou do fluxo, você conseguir ver todas as etapas daquela dívida. Exatamente. Por isso que é importante, quando a gente tem a educação financeira e esse acolhimento do devedor, a gente fala, olha, negocia. Né? Ainda que não tenha esse valor inteiro, mas propõe, né? O que você tem hoje para negociar, né? O seu credor quer negociar, te dá uma oportunidade para fazer essa negociação, você voltar a fazer a compra nessa loja. Então, são dois lados que a gente está aqui, né? Azeitando, né? Vamos dizer, essa negociação, né? Intermediando isso como uma conciliação de fato, para que seja bom para os dois lados. E é um papel super importante. Muito. E de forma segura, né? Muito, muito. Porque ali você tem a segurança do sistema,
né? Ali existe todo o termo de consentimento de dados, que protegido aí pela LGPD. Né? Então, além da segurança, tem uma série de fatores que vão facilitar a negociação, né? A exposição, né, da pessoa. Então, facilita bastante. E com isso, a gente, né, os nossos associados têm ganhado bastante. Esse ponto dessa segurança, e a gente fala de todas elas, né? A segurança dos dados, mas a segurança jurídica também daquela negociação. Porque como saber realmente que eu estou devendo, eu paguei, mas está aqui meu comprovante. Como dizer que eu quitei a minha dívida? Então, dentro dessa plataforma, você também consegue ter toda a segurança jurídica de que o seu débito foi quitado. A plataforma, ela gera já um documento de confissão de dívida. Né, eletronicamente, que esse documento de dívida exatamente acompanha toda a trajetória nos próximos meses desse pagamento. Uma coisa sensacional que eu acho dentro da plataforma, né, entre elas, é o próprio inadimplente, ele consegue ter gestão dos pagamentos. Então, lá ele consegue ter um gerenciador de saber as parcelas futuras, o que ele já pagou, o que ele não pagou. A qualquer momento ele pode ir lá e fazer essa consulta. Então, é uma plataforma que acolhe, mas dá gestão para que ele consiga ver os próximos pagamentos, né? E uma coisa também sensacional que o valor recebido dentro da plataforma, isso cai 100% na conta do credor. Então, ele consegue gerenciar todos os recebimentos. Cadastrar a conta que ele vai receber. Exatamente. Tudo. Inclusive, saber os próximos pagamentos. Então, ele tem essa gestão lá dentro dos acordos que foram realizados. Então, ele consegue todos os dias ter um overview ali da plataforma para saber das negociações futuras, quem pagou, o que caiu na conta dele, de forma muito transparente. E autônoma, tá? Porque dificilmente, eu sempre digo que a plataforma é quase uma inteligência artificial, porque ele tem pouca interação, porque a própria plataforma, ela tem um tour lá que explica cada campo, o que cada campo faz. E ele tem gestão. Muito intuitivo, muito né? Intuitivo. Isso, eu acho que essas soluções tecnológicas, elas têm que vir e para que qualquer pessoa acesse. A gente sabe que tem geração que já nasceu com o celular na palma da mão, mas tem geração que não. Então, quando você dá essa facilidade intuitiva de dizer, estou devendo, quitar dívida, pagar boletos, tudo muito mais fácil. Sim. Então, quando você oferece uma solução, que também é uma solução para a vida da pessoa, porque eu tenho plataforma que a gente entra, não sei mais mexer, tem que ligar para saber como que vou mexendo. Então, isso também vocês pensaram. Então, parabenizar. E eu já tenho um comentário para fazer. Minha equipe técnica, no meu ponto eletrônico, mandou que a gente já passou de 40 minutos de bate-papo. Então, vocês perceberam que voou. Sim. A gente falou aí um pouco sobre o SPC e principalmente essas dúvidas, né, do público em geral e da comunidade. Um pouco dessa restrição e desse medo, mas sabendo que o SPC é um grande parceiro de ambas as partes para que o consumidor seja um consumidor consciente e seguro e que os associados e os lojistas, varejistas, grandes ou pequenos empresários tenham essa segurança. E a gente falou também dessa nova plataforma, que eu já tenho certeza que vai ser um sucesso e que eu queria dizer que a gente vai ter que voltar aqui para falar, só falamos de 2 e tem mais quantos serviços, Luiz? Muito mais serviço. Quantos, Luiz? Tem uma gama de serviços aí, né? Uma gama de serviços que a gente pode ofertar para manter, como a gente está falando bastante na palavra segurança, né? E uma coisa que é bom a gente ressaltar, né? Com essa segurança, a gente evita fraudes. Né? A gente recebe muitas mensagens em nosso celular, quite sua dívida. Aí você clica, quando você vai ver, você já caiu numa fraude. A plataforma, falando em segurança, ela provê isso para o nosso associado, né? Então, evita fraude. Evita fraude para o consumidor, evita fraude para o devedor, para o credor. Né? Então, essa segurança, ela reforça cada vez mais. É isso daí, né, Ana? Eu não posso deixar de mencionar uma coisa muito importante para o empresário, né? Para quem libera crédito, enfim, que tem essa inadimplente. Dentro da plataforma, além do restritivo do SPC, né? Daquela negativação, há a possibilidade de uma forma automatizada de levar esse título a protesto. Então, quando você tem também, é a última instância, aí é o dramal que eu sempre falo, né, que é para resolver a dor. A gente não quer que chegue ali, mas muitos casos são necessários. Por quê? Porque hoje a única ferramenta que renova a prescrição dessa dívida é o protesto.
Então, muitas das pessoas, empresários que estão nos ouvindo agora, desconhecem essa informação. E acabam perdendo aquele direito por não ter Exatamente. proteção. Então, a partir daí, ele não consegue judicializar, ele não consegue mais receber. Então, quando você faz o uso do protesto, isso renova por mais 5 anos o direito de receber essa prescrição. O crédito, né? Então, automaticamente, uma vez E não corre o risco de protestado- prescrever. Exatamente. Isso é muito importante porque muito empresário não conhece isso. É aquela segurança, inclusive jurídica, que a gente falou. Né? Exatamente. Então, não poderia deixar de mencionar isso. E aí uma pergunta, Ana, isso é feito de forma automatizada. Cadastrou na plataforma que está com aquela inadimplência, passou os 5 anos, o protesto é feito de forma automática para renovar? Ou o associado vai ter ali um alerta, você tem que protestar, como que é? Não, a régua mesmo já fica parametrizada nesses prazos estabelecidos. Então, Ótimo. primeiro a negociação prévia, segunda etapa é a negativação e a última é o protesto. Só que você tem intervalos para cada ação, para cada etapa. E interação com esse devedor para que a negociação aconteça antes do final da régua, que é o protesto de título. Hoje, a gente encaminha títulos para o Brasil inteiro, né? Então, nós temos aí empresas associadas à CDL que faz o uso da plataforma, inclusive até o final da régua. Infelizmente, aqueles casos que não são possíveis receber ali na negociação prévia e fazem o uso do protesto. E aí, a partir daí, toda a gestão é da CDL, né? Com o nosso back-office. Então, ele lá dentro, ele tem um instrumento de protesto, né? Muitas vezes a gente tem uma interação muito com os escritórios de advocacias, porque muitas vezes eles pedem esse instrumento, dentro da plataforma já está disponível, ele não precisa falar com a gente. Você precisa de todos esses dados para que você venha judicializar aquela questão. Exatamente. E aí, quando a gente pensa em empresas muito grandes, né, que tem uma taxa de inadimplência alta, imagina você monitorar 1 a 1 e ter que ter um escritório que busque todas essas informações no seu banco de dados. Então, você oferece uma solução que, inclusive, na negociação, né, que as empresas normalmente têm um escritório que cuida dessas ações para facilitar. E aí, de novo, a gente ganha tempo e provavelmente esse capital e esse dinheiro volta para a empresa de uma forma mais célere. E possibilitando o devedor de fazer o pagamento dos emolumentos, que é o que gera, na verdade, o cancelamento desse protesto de forma parcelada, dentro da plataforma. Então, ele pode escolher a opção lá e fazer o parcelamento para pagamento dos emolumentos. De fato, que uma vez pagando os emolumentos, gera o cancelamento desse protesto. E tudo de forma automatizada dentro da plataforma. Vocês de casa tiveram realmente uma aula e uma breve apresentação de quantas possibilidades dentro de um único produto, porque, como a gente falou, que são tantos serviços que vocês oferecem, sempre buscando soluções para melhoria do negócio, da segurança, para que, como o Luiz mesmo comentou, essa questão das fraudes, toda hora Sim. a gente está recebendo e-mail, não sei se pode clicar, já recebi até boleto que falou paga e o boleto era falso, Isso. e aí como é que eu vou... Então, toda essa segurança que a plataforma dá, fazendo com que o relacionamento entre consumidor e lojista, que hoje são associados aqui da CDL, conseguem fazer. Então, você de casa quer saber... Agora, eu quero o momento-chave. A pessoa não é associada ainda e quer ter acesso a esse serviço, o primeiro passo é se associar. É fazer parte dessa grande família CDL, né? É isso. E aí ele faz a comunicação via site, né? Nós temos aí pelo WhatsApp os canais de comunicação, então é muito tranquilo. E aí, imediatamente, a equipe interna já faz o contato, enfim. E aí a gente vai até a empresa para fazer toda essa consultoria e entregar para ele o que é melhor e o que se adequa à empresa, né? Não adianta você ter um portfólio gigante, mas o perfil da empresa não abarca tudo aquilo. Então, a gente faz esse direcionamento, orienta qual é o melhor produto, entende o negócio como uma consultoria mesmo. E aí, www.cdldf.com.br ou 3218-1400, que acessa direto o nosso WhatsApp e já vai cair no nosso atendimento. Então, esses são os canais mais rápidos para você estar se associando, falando com a Ana, que pode ir até a sua empresa para poder ajudar você, te dar segurança
e melhorar os lucros da sua empresa. Olha só, eu já tenho um novo apresentador aqui do podcast. Pode sentar ao meu lado e apresentar comigo, porque é sempre muito gostoso, né? Ver como vocês encontram soluções e principalmente buscando a melhoria do todo, da economia, não só do Distrito Federal, mas, como você falou, de empresários que vendem para o Brasil inteiro. Então, passou rápido? A pergunta passou rápido? Foi uma delícia. Foi tranquilo? Você relaxou? Relaxou, né? tava tensa, ficou tranquila. Esse é o nosso objetivo, é realmente um bate-papo, como se você que tá aí de casa estivesse sentadinho aqui com a gente, para tirar o maior número de dúvidas que as pessoas têm, mas principalmente de oportunizar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais do trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Para mim é sempre uma honra, todo podcast que eu apresento, conhecer um pouco mais e me apaixonar pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, não só os serviços, mas também através das histórias dos associados, dos conselheiros, que têm feito essa diferença, como o próprio nome já diz, né? Gente que faz, e vocês são duas pessoas que têm feito diferença aqui dentro da instituição, e a gente espera receber vocês novamente. Infelizmente, o podcast tem que acabar uma hora, né? Assim, eu não sei mais nem quanto tempo a gente tem, que eu perdi o tempo aqui de quanto tempo a gente está ao vivo, mas muito obrigada, Luiz, pela sua participação. Obrigada por compartilhar um pouquinho do que você está fazendo, e eu espero te receber aqui novamente. Estaremos juntos, só convidar. Olha que eu convido. Atenção, Lucas, pode chamar o Luiz mais vezes. Ana, muito obrigada pela sua presença. Que delícia. Um assunto que parece, né, entre aspas, ser chato, burocrático, pesado, mas que você trouxe de uma forma muito leve e mostrando todos os benefícios para ambos os lados. Então, parabéns para você, para toda a sua equipe, e obrigado pela sua presença. Obrigada, viu? Obrigado. Então, assim, eu vou terminar nessa câmera, porque o Lucas sempre briga, porque ele gosta que todo mundo apareça. Muito obrigada. Nessa aqui? Nessa aqui, porque então, todo mundo aqui. apareça. Estamos nessa. Ótimo. Muito obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do Gente que Faz, o podcast que tem feito diferença não só na sua vida, mas na vida de todos aqui do Distrito Federal. Muito obrigada a toda a equipe da CDL aqui, Câmara de Dirigentes e Lojistas do Distrito Federal. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.